Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, por favor. Primeiro livro dos Reis. Nós vamos ler capítulo 16. Primeiros Reis, capítulo de número 16. Nós vamos ler verso 29 a seguir. Glórias a Deus por mais esta segunda-feira, que nós conseguimos chegar aqui para entregar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Capítulo 16, verso 29 a seguir para a nossa meditação. Diz assim o texto sagrado a partir do verso 29. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Acabe fez o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Verso 33. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que Acabe fez muito para provocar a ira no Senhor, o seu Deus, mais do que todos os reis que foram antes dele. Muito obrigado por sua atenção, podemos assentar. Queridos irmãos, a leitura não tanto familiar, mas é o período de um dos reis do Reino do Norte. O nome dele está aqui desde o primeiro verso que nós lemos, lá na altura do verso de número 29, se você está com a Bíblia aberta ainda, que Acabe começou a reinar no Reino do Norte. E esses poucos versos que nós lemos é o suficiente para nós percebermos o caos que foi esse tempo em que ele passou assentado nessa cadeira real. Esse tempo foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de esfriamento, foi um tempo de afastamento, abandono das coisas espirituais. Você leu junto comigo que nesse tempo o Acabe começa a governar e ele vai ficar 22 anos assentado no trono, governando o Reino do Norte. A Bíblia deixou muito claro aqui que esse tempo foi o tempo em que ele edificou altares a ídolos lá em Samaria. A Bíblia diz também, na leitura que fizemos, que ele não só edificou altares para ídolos, mas ele construiu uma estátua, fez um poste ídolo, lá no verso 33. A Bíblia também diz aqui, no texto que nós acabamos de ler, no verso 32, que não bastasse levantar um altar, ele edificou uma casa para Baal lá em Samaria. Além disso, ele se casa com uma princesa que vem lá do reino dos Sidônios. O nome dela é Jezabel. Ela é uma adoradora de Baal. Logo nesses 2-3 minutos que eu estou falando, você já conseguiu perceber o caos espiritual que se instaurou no Reino do Norte. Acabe desviado, casa-se com uma princesa dos Sidônios, adoradora de Baal. Esse tempo é um tempo muito difícil, porque eles não adoravam a Deus, o Deus de Israel. Eles prestavam culto a essa divindade, Baal. Eles edificam altares, constroem estátuas. Eles, mais do que isso, compram os profetas, compram adoradores para o templo de Baal. Então esse tempo é um tempo muito difícil, muito complicado.
Esse povo vai imergir no que nós chamamos na teologia de apostasia. Eles vão se afastando de Deus, se esfriando, dia após dia, esfriamento, frieza. Não se lembram de Deus, se lembram de Baal. É tão forte essa identidade dessa divindade dentro do Reino do Norte, que eles começam a dizer que até a chuva que caía por causa de Baal. Eles dizem que as lavouras estão produzindo por causa de Baal. Ele era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva. E eles cultuam a Ele, adoram a Ele, celebram a Ele lá no Reino do Norte. Atravessar o reino para ir em Jerusalém no templo adorar, não faziam. Até um templo, além desse de Baal, ergueram outro lugar para adorar a Deus. E começou debaixo de uma confusão. Aqui, capítulo 10, 11, 12 de 1 Reis. Uma tragédia aconteceu naquele dia. É aquela história que você se lembra do profeta velho, do profeta novo. A inauguração do Reino do Norte. Então esse tempo é um tempo muito difícil. Esse afastamento de Deus vai gerar uma doença espiritual nesse povo. Esse povo fica defeituoso. Esse povo fica vivendo sobre o que Jezabel está impondo. E ela diz que o culto é para Baal, que tem que servir a ele, que tem que cultuar a ele. E todo esse reino vai se perdendo de Deus, vai se distanciando, vai ficando cada dia mais longe, cada dia mais frio, cada dia mais apagado. Não se lembram de Deus, a divindade é Baal, os altares são para Baal, não atravessam o reino para adorar. Eles estão apagados, frios, doentes. Uma vida terrível eles estão vivendo. Deus quer resolver o problema do Reino do Norte. Deus quer resolver o problema desse povo. Mas quem usar? A quem usar quando todos estão envolvidos no culto idólatra, no culto pagão? Quem Deus vai usar, gente, nesse reino, já que está todo mundo imergido na idolatria, erguendo templo, estátuas, adoração? Quem Deus vai usar? Ele precisa resolver esse problema. Aí a gente não consegue compreender Deus, porque Deus vai pegar um homem para resolver esse problema. Qual é o homem? Primeiro verso do capítulo 17. Elias o tisbita, um dos moradores de Gileade. Idolatria, caos, culto a Baal, profetas comprados, se vendiam, se compravam, adoravam a ele, serviam a ele, cultuavam a ele. Eles estão vivendo um caos espiritual. Mas uma verdade sobre o Reino do Norte: nem todo mundo se corrompeu. O culto é a Baal, os altares são para Baal, todo mundo se prostra diante dessa divindade, mas nem todo mundo é igual. Quem ficou, gente? Elias ficou. E vale a pena dizer que Elias era um homem, era um ser humano, fadado a todas as deficiências e dificuldades da natureza humana. Elias não é um super-homem, nem é um super-crente. Tiago escreveu que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas lá no Reino do Norte, esse homem consegue manter uma integridade espiritual onde está tudo bagunçado. Ele consegue guardar o coração dele. Então, do verso 29 ao 33, eles vão impor o culto a Baal. Acabe vai ser pior do que todos os reis que vieram antes dele. Ele vai se casar com uma sacerdotisa de Baal, uma princesa que vem dos Sidônios, e ele passa a servir a Baal e a adorar.
ele levanta um altar no verso 32 para colocar lá no templo que ele havia edificado para Baal, e ele faz um poste ídolo de madeira, e ele fez isso para provocar a ira de Deus. Isso é um caos, gente. Mas Elias decidiu não se igualar. Culto a Baal rolando, a festa rolando, a bagunça rolando, e Elias decidiu preservar sua comunhão com Deus. Ele decidiu desenvolver uma identidade com Deus. No verso 1, a Bíblia diz: ora, Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes dias, segundo a minha palavra. Guarde isso aqui, para você entender o que Deus quer falar com você. Está todo mundo corrompido, todo mundo se vendendo, todo mundo sendo comprado. Elias decidiu guardar o coração dele e ficou na posição dele, aguardando o momento certo para se manifestar. Mas antes de se posicionar diante do rei, ele havia decidido se posicionar diante de Deus. Aleluia. Então, antes de ir lá levar essa palavra para o rei de que não vai chover, Elias orava no quarto. Porque Tiago também, escrevendo sobre ele, disse: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando pediu para que não chovesse, e não choveu. Então, antes de ir lá falar com o rei, Elias, inconformado, seria até um tema bom, né? Elias, o inconformado. Elias, o inconformado, vai para o quarto, queridos pastores, e ora: Deus, muda isso, muda esse caos. O povo está desviado, o povo está longe, o povo está frio, o povo está doente, o povo está na apostasia. Muda a história desse povo. Então, antes de aparecer em público, ele se posiciona diante de Deus. Segunda coisa que você deve ouvir, guardar, para nunca mais esquecer, no início desta mensagem, nesta noite. Elias está num lugar que a Bíblia chama de Tisbe. Ele é um tisbita. Onde é Tisbe? Região de Gileade, onde ficava a oeste do rio Jordão. O lugar de difícil acesso, região montanhosa, muita pedra, um local que ninguém queria ir, pois era alto, rochoso, muito calor. Ninguém queria ir em Tisbe, ninguém queria ir lá. Mas essa região é muito famosa, ele está na região de Gileade. Então, uma outra verdade aqui para você guardar e nunca mais esquecer, que em primeiro lugar, Elias se posiciona diante de Deus. Em segundo, ele vai desenvolver uma identidade espiritual. Pois Deus até usa pessoas. Guarda o que eu vou falar aqui, para não dizer que eu falei uma loucura. Deus até usa pessoas, mas ministério é só para quem desenvolve identidade com Ele. Aleluia. Então Deus pode te usar porque você vem no culto, você participa, mas ministério é para quem cria uma identidade pessoal com Ele. É mais do que vir no culto, é mais do que vir no domingo, na segunda, na escola dominical. Desenvolver uma identidade é no dia a dia, é no secreto com Ele, é quando ninguém vê, é quando ninguém te acha, é quando ninguém nem sabe que você existe, mas o céu sabe que você existe. É desenvolver uma identidade. Então Elias desenvolve uma identidade com Ele, orando, buscando, clamando, porque tem um povo doente que precisa ser curado, precisa ser restaurado. Vamos continuar para você entender o que Deus quer falar. O interessante aqui no verso 1 do capítulo 17, o escritor faz questão de dizer que ele vem da região de Gileade, que é uma região já há muito conhecida dentro do texto bíblico. Pois na região de Gileade
havia um bálsamo muito famoso, muito famoso. Caravanas atravessavam os desertos para irem a Gileade buscar o bálsamo, essa especiaria cheirosa, caríssima, que servia tanto como remédio e também como perfume. Era o bálsamo de Gileade. Elias foi gerado nessa região, criado nessa região, se desenvolveu nessa região e se torna um profeta de Deus, saindo de Tisbe, na região de Gileade. Isso é importante, muito importante, porque em Gileade, olhando o texto de Jeremias, Jeremias faz uma pergunta: não há mais bálsamo em Gileade? Não há mais médico lá? Pois essa especiaria aromática servia como tratamento para as pessoas. Pessoas doentes buscavam o bálsamo em Gileade e de forma miraculosa tinham sua pele restaurada, sua saúde restaurada. Eles usavam esse bálsamo para se banharem, para atar feridas, para resolver problemas físicos. Esse bálsamo é famoso que caravanas reais atravessavam o deserto para buscá-lo. Recorde que José foi para o Egito com uma caravana de ismaelitas que haviam ido a Gileade comprar o bálsamo. É muito famoso esse bálsamo. E Elias vem de onde? De Gileade. Logo eu consigo ver que Deus quer usar Elias como remédio para aquela geração. E aqui você segura, porque pode ficar um pouco difícil, mas vai dando glória. Deus quer usar Elias como um remédio para sarar o reino do norte. Eles estão doentes, desviados, longe de Deus. Eles estão imergidos na apostasia, com o coração longe de Deus, e Deus precisa sarar eles, trazê-los de volta para a sua presença. Então ele vai usar Elias como um remédio para sarar aquele povo. Primeira coisa que você deve guardar é que Elias aceita ser usado por Deus como um remédio. Mas esse remédio não vai ser um Doril, uma aspirina. Vai ser um tratamento agressivo. Porque Deus precisa acordar o reino do norte, despertar eles, mexer na ferida, para levantá-los de volta em um culto onde eles iriam reconhecer que só o Senhor era Deus. Então Elias, ele aceita ser usado como remédio de Deus. A pergunta tem que ser feita. A declaração também tem que ser feita. A pergunta é: você aceita ser usado como um remédio de Deus? Mas a segunda pergunta é um pouco mais complicada. Ou declaração é um pouco mais complicada. A pergunta é: você aceita ser usado como um remédio de Deus? Mas a declaração é: só pessoas que não estão envenenadas podem ser usadas como remédio. Elias não está envenenado com a idolatria do reino do norte. Ele não está com o coração corrompido com a idolatria, com a imoralidade, e nem se vendeu. Aí Deus achou o homem que ele precisava para usar como remédio lá no reino do norte. Então eu repito a pergunta: quer ser usado como remédio de Deus? Porque geralmente, para ser usado como remédio, primeiro Deus tem que me sarar, me curar, porque só pessoas curadas podem gerar cura, só pessoas saradas podem gerar saúde nas outras.
Logo, Elias aceita ser usado como remédio de Deus para sarar o reino do norte. E além disso, ele aceita ser usado como remédio. O tratamento vai ser agressivo, mas ele não se importa com o processo. Porque quem quer ser usado como remédio não pode se importar com o processo. E qual é o processo? O processo fica muito evidente e claro em como eles extraíam essa especiaria. Primeiro processo para a extração era ferir o caule, fazer um corte, lixar de forma profunda. Depois de ferir o caule, fazer um corte e lixamento de forma profunda, o líquido começava a sair. Quando esse líquido começava a sair, exalava o cheiro. Eita! Exalava o cheiro. Deu certo. Mas tem uma segunda etapa, que ela é mais complicada. Pois algumas dessas plantas eram mais resistentes. Então, lixar, cortar ou ferir não resolvia. Ela tinha que ser quebrada, cortada de fato, para começar a sair uma resina cheirosa, que futuramente vai ser o bálsamo, o perfume, o óleo cheiroso. Então primeiro corta, fere, lixa de forma profunda, não está saindo, quebra. E em terceiro lugar, se não resolveu lixar, cortar, ferir ou quebrar, arranca e esmaga com raiz e tudo, para que a resina cheirosa começasse a sair. Ei, Jesus! Ser usado como remédio implica dizer que há um processo. Tem dia que Deus vai nos lixar. Tem dias que Deus vai nos cortar. Tem dias que Deus vai apertar, quebrar algumas coisas. Tem dias que Deus vai nos esmagar. E a W. Tozer escreveu que a quem Deus usa, mais Ele esmaga. E nós pensamos que esse ser usado por Deus, ser um remédio de Deus, é só chegar aqui e colocar o terno, assumir o altar e entregar uma mensagem e cantar um hino. Tem um processo por trás disso. Tem gente sorrindo no púlpito e chorando no quarto. Tem gente que sobe aqui e entrega a mensagem, mas ele está no processo de Deus. Você sente o cheiro, você vê o perfume, você sente aroma, mas ele está vivendo um processo nos bastidores que você não faz ideia. Não é só o fato de aparecer, falar, porque há uma verdade: ministério é muito mais do que aquilo que eu falo. Ministério é também aquilo que eu exalo. Aleluia, aleluia. Ministério é muito mais do que falar, é exalar esse perfume celestial que é derramado em nós e extraído de nós enquanto somos esmagados por Ele. Nessa segunda-feira, essa palavra é de tratamento de Deus para você. Quer ser usado como remédio? Então suporta o processo, aguenta a pancada, segura a pressão. Vai ser difícil, não vai ser fácil, vai doer, vai ter luta, vai ter pancada, mas aguarde uma coisa: enquanto Deus bate, você exala o perfume que está dentro de você.
Somos nós quem precisamos guardar essas verdades, porque na maioria das vezes nós estamos tão empolgados com o ministério que pensamos que não vai ter dor, não vai ter dificuldade, não vai ter lágrima, não vai ter choro, não vai ter marca. Tem suas dificuldades, tem suas dores. Elias está se sujeitando a sofrer dessa forma. Você quer ser a cura para esse tempo, Elias? Eu quero. Então se preparem. Eu vou te lixar, eu vou te cortar, eu vou te ferir, eu vou te esconder, eu vou te promover, e depois de promover, eu escondo você de novo. Aceita o processo? Eu quero. Então tá bom, vai lá em Samaria e diga para Acabe que não vai ter chuva. Essa certeza não apareceu de um dia para o outro no coração dele. Ele foi construindo isso em oração. Esse sentimento, essa necessidade de falar em nome de Deus, de ir lá, de tomar uma posição. Até porque não é de um dia para o outro. Eu me converti ontem, hoje eu já sou profeta. Não, tem um quarto, tem um esconderijo em Tisbe, tem um momento com Deus, tem uma história a construir, tem uma intimidade a se desenvolver. Elias gasta tempo lá, em oração, com Deus, no quarto, e Deus falando com ele, e Deus apertando. Agora você vai, mas antes de ir, você ouve. Antes de falar, escuta. Antes de ficar de pé, se ajoelha na minha presença. Antes de ser profeta, seja servo, Elias. Você precisa aprender o processo. Elias vai lá, sai do anonimato de Tisbe, da casa do remédio, da casa da cura, e chega em Samaria. Olha, Acabe, estou na presença de Deus faz tempo, e segura essa, não vai ver chuva, só quando eu falar. O que? Quem manda a chuva é Baal, Elias, e você está falando em nome de Deus, isso não vai dar em nada. Então tá bom, só volta a chover quando eu falar, tá? Quando ele termina de falar, o Deus que apresentou ele também disse: retira-te daqui e vai para o Querite, se esconda, corra, tem morte na sua direção daqui a pouco. E aqui há um detalhe: nós temos facilidade de lidar com esse Deus que diz, vai lá e entrega. Mas com esse Deus que fala, cala a boca, se esconde, não fala nada, nós temos dificuldade de lidar com ele. Porque não é todo dia que ele fala, vai e diz. Tem dia que ele fala, corre e se esconda. Não é todo dia que tem que pegar e falar e apontar o dedo. Tem dia que a ordem não é vai e fala, é se esconda. E detalhe, nós não temos maturidade para lidar com esse Deus que manda esconder. Aleluia. Nós temos facilidade de lidar com o Deus que fala, vai lá, o nome está no cartaz, está todo mundo te vendo, mas tem dia que ele não quer que você fale. Tem dia que ele quer que você abra o ouvido para ouvir a voz dele. Elias, retira-te daqui e se esconda. Por que, Deus? Mas o Senhor mandou eu vir profetizar? Não tem nada disso, gente. Porque só obedece na risca quem tem maturidade, quem já desenvolveu uma identidade, quem já passou pelo quarto da oração, quem já se submeteu à vontade e o querer de Deus. Então ele não questiona. Retira-te daqui, Elias, porque tem um processo começando agora. Para onde eu vou? Querite. Sabe o que significa querite? Cortar, colocar do tamanho exato, colocar na medida certa. E a gente pensando que quem está sendo usado já está na medida certa. Para não ficar tão pesado, fala para quem está do seu lado aí, tem sobra aí, meu amigo, fica calmo. Tem muita coisa sobrando. Deus vai colocar do tamanho certo.
Deus vai cortar algumas coisas. Aí a gente vem para a segunda da provisão e a gente vem pensando, Deus vai abrir porta. Não, Deus vai cortar algumas coisas primeiro. Você precisa entender isso. Primeiro ele corta. Elias, você já falou, você já profetizou, você já pregou uma mensagem poderosa em Samaria. Então se esconda, porque o processo não termina. Quando eu te apresento, ele começa de uma outra forma. Se esconda, por favor, Elias. Elias corre para o Querite. No Querite ele vai ficar um bom tempo, muito tempo lá, muito tempo. Lá no Querite ele teve que aprender a lidar com solidão. Lá ele está sozinho. Lá ele não tem um amigo para sentar do lado dele e bater um papo. Lá ele não tem ninguém mandando um zap para ele. E aí, Elias, como é que tá? Estou ouvindo falar da profecia, hein, rapaz? Você está famoso. Em Querite não tem isso. Lá em Gileade ele até tinha amigos, conhecidos, parentes, mas no Querite não tem ninguém. Porque você precisa aprender o que eu falei, gente. Deus até usa pessoas, mas ministério é para quem desenvolve identidade. Elias desenvolveu uma identidade, então tá bom, Elias. Você vai passar um tempo sozinho. Essa é uma das cargas do ministério. Não vai ter ninguém para conversar com você não, Elias. Você vai ficar sozinho lá. Não vai ter ninguém para contar uma história, uma piada, fazer uma brincadeira. É você e eu. Nós dois. Cortando, ajustando, colocando na medida certa. E eu entendo que o Querite é necessário. Porque no Querite só tem eu e Deus, Deus e eu. Então lá Deus pode mexer em algumas coisas que não vai causar constrangimento. Não tem ninguém vendo. Não tem plateia. Não tem amigo. Então Deus começa a mexer em algumas coisas. Elias, tá bom. Cortou. Colocou na medida. Elias, retira-te daí. Ué, Deus, o Senhor mandou para cá, tem alguns meses, agora é para ir embora? Vai embora. Vai, porque eu quero que você vá para Sarepta. Tem uma viúva lá que eu já fui lá e já dei até ordem para ela te sustentar. Aí ele vai para onde? Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Casa de fundição, casa do forno, casa de fornalhas. Então depois de Deus colocar o tamanho certo, para onde que vai? Vai para o forno, gente. É Elias, eu estou falando de Elias. Vai para o forno agora, Elias. Deus, mas eu já vim de Gileade. Mas agora você vai para o forno. E esse tempo do forno é o tempo que muita gente desiste. Esse é o tempo complicado. Esse tempo do forno de Elias em Sarepta é o tempo que a viúva olha para ele e fala: você veio para minha casa para trazer maldição. Você não vai ser bênção aqui. Você não vai ser bênção na minha casa. Você veio atrapalhar a minha vida. Meu filho morreu. A culpa é sua. Nesse tempo do forno é o tempo que a gente ouve algumas coisas que a gente nem gosta. Mas tem que suportar o processo. Ele fica nesse tempo do forno até Deus dar uma ordem para ele sair e se apresentar ao rei. Guarde para você ver os processos. Ele vai fazer o caminho de volta, mas ele sai da casa da casa do forno, da casa da viúva, honrado por Deus, porque Deus ressuscitou o filho dela. E quando Deus ressuscitou o filho dela, ela disse: tu és de fato um homem de Deus. Então, depois do Querite, o tempo do forno, onde ele vai ser aperfeiçoado, onde Deus vai formar de fato o que quer nesse vaso, ele sai de lá com o reconhecimento de um verdadeiro homem de Deus. E ele volta. Volta porque Deus quer usar ele agora novamente em Samaria. Então guarde o que eu estou falando aqui e perceba que andar na direção de Deus nem sempre é ir para onde eu quero, mas ir no caminho que Ele está preparando
é porque eu estou vivendo um processo diário para alcançar o que Ele deseja no final. Porque nós não sabemos o que Deus deseja no final de fato. Como vai terminar. Como eu vou terminar com Deus. Como eu vou finalizar com Ele. Nem Elias fazia ideia. Apesar de ter comunhão, intimidade, de ser cheio, de ter uma identidade, mas Elias continua essa caminhada, e quando ele volta, olha, Deus mandou eu voltar, vamos reunir os profetas de Baal, de Azera, vamos todo mundo lá para o Carmelo, e nós vamos tirar a prova para saber de fato quem é Deus. 3 anos e meio depois, aproximadamente, entre 3 anos e pouco, Elias retorna, e quando ele chega, um culto. Precisamos tirar a prova para ver quem de fato é Deus. Reuniram os profetas de Baal, todo mundo no monte. Elias dá ordem para eles começarem, e oraram, clamaram, pediram. Baal não respondia. Baal não falava nada. Esse tempo é um tempo para revelar a cegueira espiritual daquele povo. Como eles estavam tão longe de Deus, tão envolvidos na idolatria. Esse tempo é um tempo para clareza de mente, para clarear a mente, para que houvesse um entendimento de que eles estavam errados, de que Baal não era um Deus. Eles adoravam ele por uma imposição da monarquia, do rei, rainha. Mas eles não conseguiam ver isso. Oraram e oraram. Nada. Meio-dia Elias disse: olha, agora é comigo, deixa eu orar. Vocês já se cortaram, já bagunçaram o altar, já fizeram de tudo, mas eu preciso orar agora é comigo, agora é a minha vez. Organiza o altar, coloca as pedras juntas, e ele vai orar. Deus de Israel, dos patriarcas, prova para eles, para mim não, porque eu sei que o Senhor é Deus, mas prova para eles que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Envia fogo do céu para provar que só o Senhor é Deus. E enquanto Elias ainda orava, a Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu o altar, a lenha, a água que ele havia jogado por cima e em volta, consumiu tudo. E todo Israel começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. 2 coisas que você deve guardar. Deus poderia provar no primeiro dia em que trouxe Elias que ele era o Deus de Israel. Poderia fazer algo sobrenatural acontecer e todos eles entenderem que ele era o verdadeiro Deus. Ele poderia mandar fogo cair no templo de Baal, destruir tudo, queimar estátuas, queimar os altares. Ele podia fazer isso tudo. Mas ele quis que o povo passasse um tempo, porque esse tempo em que eles passam envolvidos nessa cegueira, era também o mesmo tempo em que ele aplicava o remédio. Isso é um processo. Tem coisas que Deus pode resolver no estalar de dedo, mas ele vai aplicando as doses do remédio ao pouco, para que a pessoa entenda, reaja, se levanta, faça alguma coisa. Tem 3 anos de aplicação de doses pesadas, sem chuva, sem alimento, sem água, e ninguém entende que Elias havia falado de fato em nome de Deus. É Baal que está nos castigando, é Baal quem virou as costas, é Baal quem está contra nós, é Baal quem se revoltou com a gente. Eles não entendiam. E enquanto eles não entendiam, Deus ia aplicando essas doses. Eles vão sentindo na pele, mas não reagem,
mas não se levantam, mas não sentem esse incômodo. Parece muito com essa geração que Deus fala, Deus usa, Deus orienta, Deus direciona, mas as pessoas não percebem que Deus está aplicando um remédio. Deus vai ter que tomar uma decisão mais drástica, então vai ter que levar para algo mais sério, mais pesado. Aí ele levanta o Elias, que não é um Doril, ele é um tratamento de choque para quem está em último estágio. E Elias aceita essa missão, porque ele sabe que quem escolheu se relacionar com Deus e desenvolver uma identidade, em primeiro lugar, não pode escolher lugar para ser usado por ele. Por que não pode escolher lugar? Porque remédio não escolhe paciente. Nesse aqui eu vou fazer efeito, nesse aqui eu não faço. Nesse aqui, nesse aqui eu vou até tirar a dor de cabeça, nesse aqui eu vou deixar a dor de cabeça. Remédio não escolhe em quem fazer efeito. Onde ele é aplicado, ele reage. Onde ele é aplicado, ele reage. Então guarde essa palavra. Não escolha lugar para Deus te usar, se Ele quer te usar como remédio. Onde Ele te colocar, seja exatamente o que Ele quer que você seja na mão dEle. Elias é as doses que Deus vai aplicando. Segunda coisa que você precisa guardar e nunca mais esquecer: Elias é o bálsamo de Deus para aquele tempo. Ele vai trabalhar exalando a presença de Deus e falando em nome de Deus. Enquanto ele fala, ele exala. Enquanto exala, ele fala. Ele é um remédio que vai atuar, que vai mexer no interior, que vai sarar a ferida. Então receba essa palavra lá naquela casa. Deus não vai enviar profeta, Ele vai usar você como remédio. Aleluia, aleluia, aleluia. Não é que Deus vai usar alguém de fora, Ele vai usar quem está dentro. Elias estava dentro, envolvido no contexto, mas era diferente. Era um remédio de Deus para aquela geração. Para encerrar, Elias vai obedecer em suas fases o processo do bálsamo. Ele é ferido, ele é quebrado, ele é provado, ele é moído por Deus, ele é levado para os céus. Aqui você precisa perceber que Deus não começa um processo por acaso. Primeiro fere, corta, machuca. Não saiu por completo, quebra. Não saiu tudo, arranca e esmaga. Vamos levar para usar de forma melhor. Elias passou por essas fases. Foi ferido, foi cortado, foi esmagado, mas ele foi o que Deus queria que ele fosse para aquele tempo. Você precisa entender que ainda hoje há uma necessidade de Deus levantar outros Elias. Ainda hoje há uma necessidade nos céus, Deus levantar outros Elias. Porque Rivenil escreveu que a pergunta hoje não é onde está o Deus de Elias, é onde estão os Elias de Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça. Ore por alguns segundos. Porque nesta noite Deus está à procura dos seus Elias. O processo vai doer. Ele vai ter que cortar algumas coisas. Vai ter que mexer na estrutura. Vai ter que levar para o forno. Vai ter que passar pelo processo do esmagamento.
É você quem decide. E agora? Quer ser a cura de Deus para aquela família? Quer ser a cura de Deus para aquela casa? Quer ser o remédio de Deus para essa família? Quer ser uma bênção de Deus para esta igreja? Você tem que decidir isso agora. Você tem que resolver isso agora. Porque não teremos muito tempo para isso. Então, por mais 10 segundos, olhe aí. Enquanto você vai orando, Deus vai começar a renovar algumas pessoas aqui. Vá ficando de pé, por favor. Você que quer ser usado como cura de Deus, se quiser vir aqui e dobrar o seu joelho diante do altar, faça isso. Faça isso. Deus vai usar de uma forma diferente, extraordinária. O que Ele vai fazer, eu não sei. Mas se você quiser se candidatar hoje e agora, venha aqui. Porque Deus está te procurando para usar de forma especial nesse tempo. Aleluia, nós vamos orar. Eu preciso orar. Mas o segundo convite, enquanto esses irmãos estão aqui de joelho orando, o segundo convite é para você que veio para o culto, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. Saia do seu lugar e venha reconhecer Cristo como Salvador de sua alma. Aleluia. Pastor, me perdoe, mas tem mais gente para vir aqui diante do altar. Nosso horário já está vencendo. Mas você precisa vir aqui, porque Deus quer começar algo extraordinário hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. E Ele quer usar você nesse tempo para mudar essa história. Espírito Santo, eu entreguei a palavra do jeito que o Senhor me confiou. E eu peço ao Senhor agora, toca no coração desses homens e mulheres que estão prostrados diante do altar. Senhor, eles entenderam a proposta do Senhor para esta noite. Eles entenderam o que é que o Senhor quer para a vida deles nesse tempo. Senhor, eu não sei como o Senhor irá fazer, mas eu sei que será extraordinário. Eu sei que será algo novo, diferente, porque o Senhor é Deus que está esmagando eles, tratando eles, mexendo na estrutura deles, mas no final o teu nome será glorificado. E eu peço ao Senhor agora, que enquanto eles se quebram e se derramam na sua presença, que teu Espírito Santo comece a tocá-los agora. Se há alguém aqui que há muito tempo não ora em línguas, se o Senhor quiser enchê-lo, o Senhor tem liberdade para fazer esta noite. Que esta graça inunda a alma deles agora, e eles saiam daqui entendendo que eles estão sendo levantados como bálsamo, como cura, como remédio para esse tempo, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Fica conosco, Senhor. Manifesta a sua glória entre nós. Deus, a gente vai para casa, mas a gente não vai sair da sua presença. Do mesmo jeito que o Senhor está agindo em Asbury, age aqui também. Age no nosso meio, Senhor. Quebra o nosso orgulho, quebra o nosso eu, quebra o nosso jeito. Senhor, se tiver que esmagar para tirar o bom perfume, faça isso, Senhor, porque nós queremos ser o bom perfume de Cristo na nossa cidade. Usa-nos, ó Deus, para a nossa geração.
Seja, ó Deus, o provedor nessa noite desta bênção para a vida de cada um de nós. E aonde a gente chegar, Senhor, que o Senhor chegue conosco. Senhor, manifesta a tua glória em nosso meio. Desperta-nos à noite, desperta-nos pelas madrugadas. Não nos deixe acomodados, mas incomodados. Não nos deixes, ó Deus, conformados, mas faz de cada um de nós os inconformados dessa geração, para que sejamos a testemunha que o Senhor quer que a gente seja nesse tempo. Tu és o Deus da provisão, então começa a fazer isso na minha vida, começa a fazer isso na nossa vida. Ó Deus, uma ação poderosa do Teu Espírito comece a agir no nosso meio, ó Deus, mostrando, aniquilando, queimando o pecado, mudando a mentalidade, convertendo corações, quebrando, ó Deus, despedaçando o jugo, ó Deus, e fazendo de nós os profetas dessa geração. Se o Senhor quer os Elias dessa geração, eis-nos aqui, faz de nós os profetas dessa geração, Senhor. Não deixa a nossa igreja acomodada. Coloca fogo em nós. Começa a obra em nós. Queima o que tiver a ser queimado em nós. Ó Deus, e através de nós faça a obra que o Senhor tem para realizar. Se algo impede, retira. Se algo atrapalha, ó Deus, move. Sim, ó Deus, se for o tempo de calar a boca, a gente faz isso. Mas a gente vai gemer e chorar na Tua presença, para que coisas grandes aconteçam em nossa vida, em nossa cidade. Fica conosco, Senhor. Não nos deixes nem um minuto sequer. Não deixa a gente sozinho em lugar nenhum, Senhor. Não solte as nossas mãos em nenhum momento, Senhor. Não deixa a gente dar nenhum passo se o Senhor não estiver conosco. Não seja a nossa vontade, mas a Sua vontade. Guia-nos, ó Deus. Guia os nossos obreiros, os nossos pastores. Guia o nosso povo, Senhor. Não deixa a gente fazer nada que está na nossa cabeça. Guia a nossa mente, Senhor. Guia o nosso coração. Não nos deixe sozinhos de jeito nenhum, porque nós não podemos ficar sozinhos. Fica conosco, Senhor. Obrigado pela palavra, obrigado pelo culto. A gente vai para casa, Senhor, pensando nisso e sabendo que o Senhor lá do céu está fazendo algo grande e que nós queremos ser parte desse algo grande que o Senhor está a realizar. Sopra o Espírito sobre nós, do mesmo jeito que está soprando em Esbole. Sopra sobre nós aqui, sopra sobre a nossa cidade, sopra sobre o nosso povo. Senhor, os dias terríveis que vêm agora, ó Deus, da festa da carne, do carnaval, Senhor, a gente vai se quebrantar. Não deixa a gente olhar para o lado, não deixa ninguém pensar em outra coisa senão nas coisas do céu. Sopra o Teu Espírito sobre nós, sopra o Teu Espírito sobre nós, aviva os crentes, batiza com o Espírito Santo, sopra o Teu Espírito sobre nós, sopra com vento veemente e impetuoso, sopra sobre nós e conduza-nos nas asas do Espírito. Fique conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pastor Eli, dê a bênção, encerre o culto. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um que aguarda a vinda de Jesus, e todos alegremente digam amém.